Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e é muito raro mesmo, quando eu leio algum livro que é uma duologia, uma trilogia em sequência. Então vamos, porque tá tudo fresco na minha cabeça e vocês precisam ler O Domínio das Sombras. Bom, então antes da gente começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e lembrando, no box de descrição vocês vão encontrar o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar quadrinhos, mangás, coisas que estão faltando na sua coleção, acessórios, e no momento de fechar a compra ainda fecha com 5% de desconto, que é muito melhor. Bom, então a gente vai falar de O Domínio das Sombras, o segundo livro da trilogia A Era das Sombras, da Kate Rose Poole, que a gente já falou sobre o primeiro livro aqui no canal. É incrível, ele não te faz de idiota, na verdade. Ele é um livro que te leva o leitor bem a sério. E esse segundo livro, ele foi muito interessante a experiência de lê-lo logo na sequência do fim do primeiro, porque ele se passa apenas 2 semanas após o fim do primeiro livro. Então, né, a gente tem todo um desfecho no primeiro livro, em que a gente tem todas as peças, né, todas as pessoas relacionadas à profecia colocadas no mesmo local, e aí a gente tem meio que um desfecho, um fechamento daquela primeira parte da história. E aí o segundo livro, ele já começa 2 semanas após aqueles eventos finais, e ele tem uma característica muito curiosa, que é dividido em 4 partes, e de novo ele dá aquela sensação de que cada uma dessas partes é um livro por si só, porque acontece muita coisa. A autora, né, a Kate, ela continua com o hábito de um capítulo por personagem, e aí tem aquela coisa que eu particularmente gosto bastante, que são personagens que estão juntos. Você vê uma parte do que está acontecendo com eles por um ponto de vista, tipo, você vai ver uma parte do que está acontecendo pelo Anton, e depois você vai ver uma parte do ponto de vista do Jude, do que aconteceu depois que o Anton parou de narrar o capítulo dele. Então ela fica brincando com essas alternâncias de ponto de vista, e alguma dessas alternâncias de ponto de vista levam para outras histórias. Porque a gente meio que teve uma dissolução das duplas que a gente estava acostumado no primeiro livro. Então as irmãs, a Ephira e a Beru, meio que vão para caminhos diferentes. O Jude e o Anton ainda estão juntos, né? Porque o Anton é o último profeta e o Jude é o guardião da palavra. E o príncipe Hassan, ele tá sozinho também, né? Antes ele tinha a guarda, enquanto ele fingia ser o profeta, ele tinha o Jude e os demais guardiões, mas agora ele tá sozinho e ele precisa retomar a cidade dele. Então a gente vai tendo uma alternância, assim, das histórias. Toda vez que a gente vai pro príncipe Hassan, a gente vê o que aconteceu com a cidade de Nazira, que foi onde se encerrou o primeiro livro, né? Então teve o golpe de estado, o Hierofante tá ali dominando tudo, a tia dele tá ali ajudando ele nesse plano. A gente vai ter também, quando vai para Beru, uma parte das histórias que se passam mais ao leste do mapa, né? Então, uma área mais desértica, uma área que tem remete um pouco assim a umas regiões meio Turquia, né? Mas que você tá dando aquela entrada ali no Oriente Médio. Quando vai para Ephira, a gente tem uma história dela caçando uma relíquia, né? Ela precisa dessa relíquia para poder manter a Beru viva. E quando a gente tá com o Anton e com o Jude, eles estão tentando deter o avanço da Era da Escuridão. E é um livro que ele vai, até a metade dele, você não sabe muito qual é o objetivo de cada um deles. Tirando a Ephira, que a gente sabe que ela tá atrás do cálice do necromante lá, que era do rei necromante no passado. Os outros 3, eles citam algumas situações, elas vão fazer sentido no final do livro, mas não necessariamente elas fazem sentido naquele momento que você está lendo. Então o livro ele gira em torno da busca pelas 4 relíquias. Então a gente tem as 4 relíquias, além do cálice, tem uma outra relíquia relacionada à graça do coração, uma outra relíquia ligada à graça da mente, uma outra relíquia ligada à graça da visão. E aí as visões que o Anton vai tendo na busca dele vão ligando os pontos do que está acontecendo com os outros personagens. Então isso é fabuloso, assim, isso é muito gostoso, porque você vai lendo histórias diferentes e essas histórias, elas
vão se completando, elas vão se encaixando num quebra-cabeça maior. Aí, diferente do primeiro livro, um ponto muito positivo para mim foi que a gente tem necessariamente inimigos nesse segundo volume, né? O Hierofante, né, que é desse órgão quase terrorista religioso de eu vou destruir todas as graças e trazer um Deus único de volta e tal. Tirando ele no primeiro livro, a gente não tem muitas ameaças no primeiro livro. A gente tem os 5 protagonistas se antagonizando em alguns momentos, mas não necessariamente um inimigo. No segundo, a gente tem a participação muito mais dos inimigos. Então, o Hierofante é muito mais presente enquanto pessoa, não enquanto organização. A gente tem um outro personagem que retorna do primeiro livro, também sendo ali uma figura presente e marcante como um antagonista. E a gente tem um personagem bem ali da metade pro fim que a gente não imagina que ele vai ser um antagonista, e ele aparece nessa história e também desenvolve muito ali do meio pro fim. Então a gente tem mais um senso maior, eu diria, de urgência com relação ao que eles estão passando, quem eles estão enfrentando, para onde eles vão, e isso é muito prazeroso. A gente também vai ter aqui uma característica que não tem tanto no primeiro livro, que é a passagem por outras cidades. No primeiro livro, basicamente eles ficam em 2 cidades, né, que é Palatos e Nazira. Aqui a gente vai ver eles passando pelas outras 6 cidades proféticas. E passando pelas outras 6 cidades proféticas, a gente vai ver como cada cidade está ligada com um profeta que foi responsável pela sua fundação. Então dá uma mudança bem agradável assim no ritmo da história, em como os personagens se portam, como essas cidades são, o que isso significa para esses personagens. Então essa alteração é muito bem-vinda. O maior ponto negativo desse livro, porque obviamente ele não é perfeito, mas um ponto que me incomoda um pouco nesse segundo livro é que a autora meio que força todo mundo a ter um casal. Tipo, todos os personagens eles precisam em algum momento se envolverem num relacionamento amoroso. Tudo bem, bato palmas pra ela por 2 dos protagonistas serem rapazes homoafetivos, mas tiro todo o mérito dela porque, literalmente, todos os personagens, da ressurgida ao príncipe abandonado, todos eles em algum momento vão entrar em um relacionamento amoroso, e isso vai interferir objetivamente na história e nas decisões que os personagens vão tomar. Não tenho problema com relacionamentos amorosos, eu só acho um pouco cansativo quando todos os personagens se envolvem em um, ou seja, não é algo que já vem, ou algo assim, ou seja, é surgido para esse livro em si, e que começa a interferir muito nas decisões, do tipo, você tá lutando pra, sei lá, impedir que uma grande era de escuridão surja no mundo, a última coisa que eu imagino que você vai se preocupar é se você vai ter um namoradinho ou uma namoradinha. Mas isso sou eu, né? Eu imagino que não tem tempo no meio de uma crise do apocalipse pra você se preocupar com isso. Então isso me incomoda um pouco. Alguns personagens um pouco mais orgânico, enquanto que outros eu senti meio, nossa, mas você tá forçando a mão aqui, hein? Então tem essa sensação um pouco de alguns vai naturalmente. Gosto muito, por exemplo, de como o Jude e o Anton começam a se relacionar. É literalmente ligado à história do Jude e como ele vai lidar com as consequências do livro anterior. Mas os outros personagens era literalmente, meu filho, pra que você tá fazendo isso? Então, achei um pouco de forçação de barra. E ele não segue a maldição do segundo livro. Ele encerra bastante coisa aqui. Na verdade, a gente tem quase como se fosse o fechamento de pontas que ficaram soltas do primeiro livro e a abertura de novos pontos para o terceiro livro. Então, ele é bem satisfatório nesse sentido. Ele tem momentos marcantes, ele tem resoluções de história, ele tem aquele ponto que você fala, poxa, aquela dúvida que eu tava desde o primeiro livro, agora faz sentido. Então ele tem esses momentos em que a gente tá fechando, tá arrematando aquela história, e aí a autora ela abre novas portas para finalizar no terceiro livro, né? Ou então ela só complementa com um pouco mais de informação e isso abre novas dúvidas para ir para o próximo livro. Então ele é bem satisfatório nesse sentido. Eu tenho um problema com trilogias no geral, porque eu sempre fico com a sensação de que o segundo livro ele
ele não se basta por si próprio, ele meio que acaba sendo o caminho até o terceiro, né? Ele não tem uma história própria nele, ele é só um caminho pra gente chegar naquele arremate. Então esse aqui me deixou bem satisfeito, porque, por exemplo, o terceiro livro ainda não saiu no Brasil, mas eu sinto que o que eu li até agora com o primeiro e com o segundo, eu fico extremamente satisfeito com a história e dá pra aguentar aguardar o lançamento do terceiro livro no Brasil. Não é aquela coisa do tipo, eu vou esquecer o que aconteceu no segundo livro e aí quando chegar o terceiro eu vou ter que reler. Não, ele finalizou bastante coisa, setou as peças pro capítulo final, assim, né, pro livro final. Então, meus parabéns, assim, porque eu acho que é algo muito difícil de fazer em trilogia, né? Que o segundo se baste por si só. Mas e o terceiro livro? Bom, o terceiro livro ele já foi publicado nos Estados Unidos. Ele se chama Into the Dying Light, né? Então, entrando sobre a luz moribunda ou a luz final e etc. Não sei como vai se chamar aqui no Brasil, acho que ainda não anunciou o terceiro livro, mas ele foi lançado no final do ano passado. Os primeiros é sempre tipo, ela lança um livro por ano, né? Então o segundo livro foi lançado em 2020 e o terceiro foi lançado em 2021 nos Estados Unidos. A Suma lançou o primeiro, aí lançou o segundo em setembro agora de 2021. Então eu acredito, eu imagino que o terceiro livro deva vir no segundo semestre, comecinho do primeiro semestre de 2023. É um tempo que dá para esperar, assim. E vale bastante a pena a leitura. É jovial, né? Ele é jovial, não vou mentir e falar, nossa, é a coisa mais profunda que eu li. Não, ele é jovial, mas ele é muito satisfatório na fantasia que ele entrega pra gente e no fato que ele faz você pensar. Ele tem a mesma coisa do primeiro livro, que é fazer você prestar atenção e, por conta própria, você ir arrematando a história. Ela não vai... Tem algumas coisas que ela vai explicar A, mais B, mais C, mais D, etc. Mas tem algumas coisas que ela vai falar assim, meu filho, você pensa aí também sozinho e chega a uma conclusão. Então, vale a pena, eu gostei muito, foi uma experiência muito satisfatória. Até mesmo ler os dois em sequência, assim. Essa capa é muito mais bonita que a do primeiro livro. Obrigado, editora Suma, porque aquele preto todo invernizado eu achei muito estranho. Agora essa capa assim, o vermelho fosquinho, 10 de 10. Mas meio que é isso, assim, eu vou realmente aguardar ansioso o terceiro volume da trilogia. Editora Suma, por favor, me mande o terceiro livro, porque eu vou querer ler demais, assim. E foi muito gostoso, eu recomendo muito. Então, se você tá procurando uma fantasia e quer do tipo, eu quero algo que me conduza, mas ao mesmo tempo não acho que eu sou um idiota e é a primeira fantasia que eu leio, a trilogia da Kate, A Era da Escuridão, é fenomenal. E aquelas informações de sempre, né? Então ele é publicado no Brasil pela editora Suma, saiu em setembro de 2021. Você encontra ele nas lojas especializadas, né? E na Amazon por uns R$80, eu acho que o preço de capa dele tá R$79,90, mas tem promoção, então sempre dá pra pegar um pouco mais barato. E ele tem 376 páginas. Nem eu acredito que eu li o primeiro e o segundo na sequência, sem intervalo, assim, porque dá quase 700, quase 800 páginas. Mas ele tem 376 páginas, muito prazerosa, uma diagramação deliciosa, capítulo curto, que eu não sei vocês, é algo que eu adoro quando o capítulo é mais curtinho, e vale muito a pena. Mas meio que é isso, assim, agora é aguardar o terceiro volume, espero que vocês tenham lido o primeiro, vão atrás do segundo, é bom demais, e quando sair o terceiro a gente se encontra aqui, né, no mais um vídeo no canal. Mas até lá, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.